E aí galera, meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos abordar mais uma entre várias patologias endócrinas. Então, nesse nosso estúdio cozinha, aumentando a fome pelo conhecimento, vamos fazer uma marinada na acromegalia. Vocês têm ideia de como ela surge e como é o diagnóstico? Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo desse vídeo, tem muita informação aqui, é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas e peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para mais notificações, façam seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos servir esse vídeo. Então, jovens caçadores da endocrinologia perdida, vamos nos situar no tempo e começar a falar sobre a acromegalia. Podemos começar numa época bem passada, entre 1200 a 1000 a.C., na planície de Elá, em que Davi derrotou o gigante filisteu Golias, que media 2,92 metros, com o uso de uma pedra arremessada em sua direção, atingindo a cabeça do gigante. Isso o derrubou, e logo em seguida Davi o decapitou, usando a própria espada que o gigante carregava. Legal, né? Embora tenhamos essa história épica, no ano de 1350, não se tem certeza se realmente isso é ou não é real, mas Akenaton, que significa aquele que louvava Atom, um faraó da 18ª dinastia do Egito, reinou por 17 anos, e suas representações, principalmente na sua tumba, mostravam certas características da acromegalia, mas é algo completamente incerto. Perto do ano de 1890, foi Pierre Marie, um neurologista francês, quem forneceu os primeiros subsídios para o estudo da acromegalia. Depois de longas e minuciosas observações, ele descrevia uma doença nova, caracterizada por uma hipertrofia não congênita das extremidades superiores e inferiores e cefálica. Em 1918, nasceu o homem mais alto do mundo, com seus 2,72 metros, no estado de Illinois. O nome dele era Robert Pershing Wadlow. Ele veio a falecer aos 22 anos por um quadro de septicemia. A mulher mais alta da história nasceu na China, em 1964. O nome dela era Zheng Jinliang. Sua altura chegou a 2,48 m e ela morreu jovem também, aos 17 anos. No Brasil, o homem mais alto que a gente teve relato foi Joelson Fernandes da Silva, com 2,37 m, um morador da zona rural de Paraíba, e a mulher mais alta foi Kátia Dávila Rodrigues, moradora de Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul, que morreu em 2011 aos seus 48 anos de idade por septicemia. Vocês conseguem perceber quanto de cultura tem nesses vídeos? A acromegalia é uma doença rara, debilitante, desfigurante, decorrente do excesso do hormônio de crescimento e de IGF-1. Quase sempre resultante de um tumor hipofisário das células somatotróficas, isso a gente chama de somatotropinoma, e muito raramente pela hipersecreção ectópica de GHRH, que ocorre com a mesma frequência em homens e mulheres. Então, nos casos dos somatotropinomas, podem fazer parte de duas síndromes neoplásicas hereditárias. Uma é chamada neoplasia endócrina múltipla, do tipo 1, com a sigla NEM1, e o complexo de Carne, que pode ser definido como uma forma de neoplasia endócrina múltipla familiar, associada à alteração de pigmentação cutânea e de mucosa,
também com uma doença nodular pigmentosa primária das adrenais, mixomas cardíacos e cutâneos, adenomas hipofisais produtores tanto de hormônio do crescimento quanto prolactina, neoplasia testicular, adenoma ou carcinoma da tireoide, além de cistos ovarianos, e podem ocorrer isoladamente em uma condição clínica denominada somatotropinoma familiar isolado. Quando o problema se inicia antes do fechamento das epífises dos ossos longos, acompanhado da alta estatura, a gente denomina isso de gigantismo. É aproximadamente 5% dos casos. Pode ser diagnosticado em qualquer idade, porém é mais comum entre os 30 e 50 anos de idade. E em função do caráter insidioso da acromegalia e da falta de conhecimento por parte da população das características da doença, o diagnóstico é frequentemente realizado cerca de 8 a 10 anos após o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas. Tal fato é extremamente relevante, pois os pacientes com acromegalia apresentam uma taxa de mortalidade 2 a 4 vezes maior do que os indivíduos da população em geral, com o mesmo sexo e idade. E um diagnóstico mais precoce pode evitar o surgimento de complicações cardiovasculares, respiratórias, neoplásicas, que são as principais responsáveis pelo aumento da mortalidade na acromegalia. Além do diagnóstico mais precoce também, um tratamento efetivo, muitas vezes multidisciplinar, é capaz de reduzir o nível sérico do HGH para valores considerados seguros, né? Valores considerados seguros são normalmente valores abaixo de 2,5 nanogramas por ml. E normalizar a IGF-1 também, que é de grande importância para a diminuição da mortalidade. Quais são os aspectos clínicos da acromegalia? Bom, a instalação das manifestações clínicas associadas com a hipersecreção hormonal pode ocorrer de forma lenta e gradual. Então podem surgir alterações crâniofaciais típicas, como uma protrusão da fronte, um prognatismo acentuado de sulcos, alterações nasolabiais, acentuação dos malares, aumento do nariz e dos lábios, aumento das extremidades, né, que se vai notar basicamente pelo aumento do número do calçado, artropatias, né, a síndrome do túnel do carpo, alterações cutâneas como a acantose nigrans, papilomas cutâneos, né, as visceromegalias. O paciente pode apresentar uma hiperidrose, vai ter provavelmente uma hipertensão arterial sistêmica, vai ter alteração no metabolismo da glicose e provavelmente outras coisas, até uma apneia do sono. Além das alterações relacionadas à hipersecreção hormonal, os pacientes também podem apresentar manifestações decorrentes do efeito de massa tumoral, como a cefaleia e as alterações visuais, né? E outras deficiências hormonais. Pode ter uma hiperprolactinemia não tumoral e, mais raramente, também uma hipertensão intracraniana. A suspeita clínica da acromegalia é baseada em alterações faciais, como o embrutecimento das feições, o alargamento do nariz, aumento dos lábios, da mandíbula, da língua, espaçamento dos dentes e fronte proeminente, pelo aumento das partes moles, identificado principalmente nos pés e mãos, né, característica da doença. Apesar disso, o diagnóstico costuma ser tardio e muitas vezes feitos por especialistas consultados devido à presença de comorbidades, como as artralgias ou até mesmo síndrome do túnel do carpo. Como a maioria dos pacientes, 80 a 85%, é portadora de macroadenoma, já no momento do diagnóstico, os sintomas relacionados ao efeito de massa do tumor, como cefaleia e alteração visual, são bem frequentes. Além disso, o aumento de órgãos como fígado, coração, tireoide também são achados comuns
no exame físico. Entre as comorbidades associadas à acromegalia, merecem destaque a intolerância à glicose, a diabetes, hipertensão arterial e miocardiopatias. Outras comorbidades relacionadas incluem a apneia do sono, que ocorre em 20 a 80% dos casos, e pode ocorrer o risco de mortalidade cardiovascular e pulmonar. As doenças osteoarticulares também são importantes causas de mortalidade e morbidade na acromegalia. E sabe outra coisa que é importante? É dar um like, apertar o botão para se inscrever no canal e ativar o sininho para mais notificações. O diagnóstico laboratorial. Em 1999, ocorreu um workshop na região de Cortina, na Itália, em que se discutiu os exames laboratoriais a serem utilizados no diagnóstico da acromegalia e os critérios de cura que devem ser empregados para avaliar a eficácia do tratamento. Como resultado, foi estabelecido um consenso com as seguintes diretrizes para o diagnóstico laboratorial. Primeiro, a dosagem de HGH aleatória e IGF-1 séricos, se o HGH for abaixo de 0,4 nanogramas por ml e a IGF-1 for normal para a idade e para o sexo, o diagnóstico de acromegalia está excluído quando não tem nenhuma outra doença intercorrente. Se um desses valores não for alcançado, é indicado o teste de tolerância oral à glicose com administração de 75 gramas de glicose e dosagens subsequentes do HGH e também da glicose a cada 30 minutos durante 2 horas. Durante esse teste, o HGH deve diminuir para um valor inferior a 1 nanograma por ml, para que a gente possa excluir a acromegalia. Níveis integrados médios de HGH de 24 horas inferiores a 2,5 também excluem a acromegalia. Entretanto, esse exame apresenta excelente correlação com o teste de tolerância oral à glicose e normalmente ele não é viável, para realização na prática clínica. Também vão ter exames que não fornecem um auxílio adicional para o diagnóstico de acromegalia, tipo a IGF-BP3 sérica, ou o HGH urinário, ou testes de estímulos com TRH, LH-RH, ou até mesmo GH-RH. Os testes de estímulos com TRH, LH-RH, eles não vão ser superiores ao teste de tolerância oral à glicose e também eles podem apresentar mais risco de uma apoplexia hipofisária. Vamos falar um pouquinho da dosagem de HGH basal. A dosagem randômica do hormônio de crescimento sérico, ela deve ser interpretada com cautela, pois o hormônio do crescimento ele apresenta uma secreção pulsátil. Dessa forma, pessoas normais podem apresentar picos com valores bastante acima do normal e alguns acromegálicos podem exibir níveis de HGH dentro do normal. Além disso, níveis aumentados de HGH sérico podem ser encontrados nas seguintes condições: a insuficiência hepático-renal, o diabetes mellitus descompensado, a anorexia nervosa ou até mesmo a desnutrição. Em função disso, o hormônio de crescimento, após sobrecarga de glicose, sempre foi mais valorizado que o HGH basal para o diagnóstico da acromegalia. Entretanto, no consenso de Cortina, se estabeleceu que um hormônio de crescimento basal inferior a 0,4 nanogramas por ml, na presença de IGF-1 normal, exclui essa patologia. A dosagem de IGF-1. Os níveis séricos de IGF-1 não flutuam como os do hormônio do crescimento, e dessa forma, a dosagem do IGF-1 tem sido valorizada como um teste de screening para a acromegalia. É fundamental que os níveis de IGF-1 sejam comparados com controles normais de mesma idade e sexo. Além disso, o IGF-1 também pode estar aumentado em outras situações, como gravidez,
e diminuído no diabetes mellitus, descompensado até mesmo na desnutrição. A dosagem do hormônio do crescimento durante o teste de tolerância oral à glicose. Esse teste é o exame considerado padrão ouro para o diagnóstico da acromegalia. Ele é realizado conforme descrito nas diretrizes do consenso. Dessa forma, adota-se, como no consenso de Cortina, um cutoff inferior a 1 nanograma por ml para separar indivíduos normais de pacientes acromegálicos. Os acromegálicos, eles não exibem essa diminuição dos níveis de hormônio do crescimento para esses valores, ou até mesmo podem, de forma paradoxal, apresentar um certo aumento do hormônio do crescimento. E o teste oral de tolerância à glicose deve ser sempre interpretado em conjunto com a dosagem também da IGF-1 e o quadro clínico do paciente, porque respostas falso positivas também podem ocorrer na puberdade, ou em pacientes com diabetes mellitus, com insuficiência hepática renal, com anorexia nervosa, ou com o uso de opioides, e respostas falso negativas, muito raramente, também pode ocorrer na acromegalia. Os ensaios de hormônio do crescimento utilizados no Brasil. No Brasil, o hormônio de crescimento é dosado principalmente por 2 métodos. Na verdade, pode ser dosado por vários métodos, mas os 2 mais importantes são os métodos de quimiluminescência e os imunofluorimétricos. Esses ensaios, eles apresentam uma sensibilidade na ordem de 0,01 nanograma por ml e uma boa reprodutibilidade. Os níveis superiores da normalidade são até 4,4 nanogramas e 5 para alguns outros aparelhos e metodologias, mas ficam próximos, entre 4 e 5. Lógico que o ideal é que cada laboratório estabeleça seus valores de normalidade ao invés de utilizar os referidos pelo fabricante. E os ensaios de IGF-1 utilizados no Brasil. O IGF-1 utilizado aqui no Brasil, o ensaio mais utilizado é basicamente um ensaio chamado imunorradiométrico, em que a gente faz uma extração prévia das IGF-BPs com etanol e ácido clorídrico. E esse ensaio também tem uma sensibilidade analítica boa, na ordem de 1 nanograma por ml, e uma boa reprodutibilidade, apesar de ter essa extração prévia das IGF-BPs. Porém, ele é um método mais manual. Alguns laboratórios fazem, então, a sua dosagem em duplicata. O soro com valores acima de 500 nanogramas por ml, na maioria das vezes encontrado em acromegalia em atividade, muitas vezes podem precisar de uma diluição, porque a curva padrão do imunorradiométrico nem sempre chega a níveis semelhantes a esse. E quanto aos valores de referência, de novo, a maioria dos laboratórios do Brasil usa aquele que vem na bula do kit, que é o referido pelo fabricante, que é bem detalhado, mas com diferenças, na verdade, da população americana para a população brasileira. Então também seria fundamental que o laboratório fornecesse os valores de referência de IGF-1, dependendo de sexo e idade, para a nossa população. A gente sabe que os valores de IGF-1 são um pouco mais altos no sexo feminino, e eles tendem a aumentar durante os períodos de infância, gradualmente, até os adultos, e à medida que o indivíduo envelhece, eles começam a diminuir um pouco progressivamente. O diagnóstico de imagem. Após o diagnóstico clínico laboratorial de acromegalia, com 99% dos casos sendo causados por um adenoma hipofisário secretor de hormônio do crescimento, é indicado a realização da ressonância magnética da célula túrcica para identificar e caracterizar as dimensões ou até mesmo a expansão do tumor. Deve ser feito pelo menos cortes sagitais e coronais antes da administração do gadolínio, que é um marcador que vai ajudar a visualização. Os centros no Brasil que não dispõem de ressonância podem usar a tomografia computadorizada. Não dá a mesma visualização, não é tão bom quanto a ressonância, mas pode utilizar.
O diagnóstico histopatológico, né? Nos pacientes que foram submetidos ao tratamento clínico, é importante realizar um estudo histopatológico, que vai consistir, primeiro, numa coloração com hematoxilina e eosina para comprovar o adenoma, né? Ou seja, para excluir a rara possibilidade de uma hiperplasia somatotrófica, né? O que obrigaria o clínico a investigar uma produção eutópica ou ectópica de GHRH. Também uma análise imunohistoquímica para saber se o adenoma é produtor apenas do hormônio do crescimento ou se ele, comumente, também estaria produzindo prolactina. Essa informação vai ser muito importante no momento da decisão terapêutica, pois os adenomas co-secretores do hormônio de crescimento e prolactina respondem bem melhor aos agonistas dopaminérgicos do que aqueles adenomas exclusivamente secretores do hormônio de crescimento. E a presença pré-operatória de hiperprolactinemia, a não ser que o paciente apresente níveis séricos muito elevados, né, algo superior a 150 ou 200 nanogramas por ml de prolactina, não nos permite afirmar que o adenoma produza prolactina, pois essa também pode ser secundária a uma compressão da haste hipofisária do tumor. Bom, em relação ao tratamento, de novo, o tratamento é algo muito peculiar entre médico e paciente, tá? Mas eu quero citar algumas coisas aqui. Então, a acromegalia é uma doença de causa importante em relação à sua morbidade e diminuição da expectativa de vida do paciente. Dessa forma, é fundamental a instituição de um tratamento efetivo e seguro, capaz de normalizar a taxa para valores esperados de hormônio de crescimento, IGF-1, para a idade e sexo do paciente. Alguns estudos sugerem que isso é conseguido com a obtenção de níveis médios de hormônio de crescimento abaixo de 2,5 nanogramas por ml e uma IGF-1 dentro dos valores de normalidade para gênero ou para sexo e idade. Na maioria das vezes isso não é possível apenas com uma modalidade terapêutica e muitas vezes se faz necessário um tratamento multidisciplinar que envolve participação de endocrinologistas, neurocirurgiões, médicos especialistas e aqueles especialistas em radioterapia. E outras metas do tratamento são a ablação, a redução da massa tumoral com preservação da função adenohipofisária, né? Porque senão a gente vai começar a ter alterações em vários outros eixos de controles hormonais. Um dos tratamentos que a gente tem é a cirurgia transfenoidal, né, que é o tratamento primário, o tratamento de escolha para a acromegalia, né, sendo utilizada via nasal dos pacientes no ambulatório de pesquisa para a acromegalia. Para avaliação da eficácia do tratamento, deve ser realizada dosagem de IGF-1 e teste de tolerância oral à glicose após 2 meses da intervenção e uma ressonância ou tomografia de célula túrcica entre 3 a 6 meses após a cirurgia. E o sucesso dessa cirurgia transfenoidal, obviamente, depende da experiência e habilidade do neurocirurgião, do tamanho e da extensão tumoral, né, e dos níveis pré-operatórios do hormônio do crescimento. A gente tem também uma terapia medicamentosa, né? A terapia medicamentosa atualmente representa a segunda opção ao tratamento, após a reseção cirúrgica do adenoma hipofisário. A maioria dos pacientes com acromegalia tem tumores que não são totalmente ressecados, necessitando uma terapia complementar após a cirurgia para normalizar os valores de IGF-1 circulante e manter os níveis de hormônio de crescimento em níveis considerados seguros. Então, o uso de análogos da somatostatina, como o octeutride e o lanreotide, tem meia-vida mais longa e um efeito supressor do hormônio de crescimento muito potente, às vezes até mais potente que a própria somatostatina endógena, né? Os agonistas dopaminérgicos são úteis quando os tumores são co-secretores, né, de prolactina, e os antagonistas do receptor de hormônio de crescimento
representa uma nova classe de medicamentos, né, e sua ação antissecretória é independente da expressão de receptores de somatostatina ou de dopamina na superfície do somatotrófico. Todos esses são grupos de drogas disponíveis para essa finalidade. E, por fim, a gente tem a radioterapia, né, que ela representa, na maioria das vezes, a terceira linha de tratamento para a acromegalia, quando as terapias cirúrgicas e medicamentosas não são suficientes para reduzir os níveis de GH e de IGF-1, né, para valores seguros. Ela normalmente é administrada em doses fracionadas, 4 a 5 vezes por semana, ao longo de 5 a 6 semanas. Então, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até um próximo vídeo.